Nós estamos aqui diretamente da Escola Mais Um Ponto e onde nós vamos ter uma conversa hoje sobre direitos humanos. O que é, de onde surgiu? Nós vamos fazer em pequenos blocos para poder ficar mais fácil a compreensão de todos. Sendo assim, eu vou convidar a professora Susan de Jesus para poder se juntar a nós, que a gente possa poder bater um papo mais descontraído sobre o assunto. É muito importante esse assunto, porque hoje em dia é um assunto em contexto atual, cai muito em concurso, e é necessário para a nossa vida a compreensão disso. Vem cá, Susan, senta aí. Então. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Bom, a questão dos direitos humanos começa muito lá atrás, com a Constituição da Alemanha, com a Constituição dos Estados Unidos, e quando eles compreendem que há uma necessidade maior do que garantir a segurança nacional e também garantir os direitos dos seres humanos. Então daí nasce a ideia do direito global, do direito humanitário internacional, onde se juntam as grandes potências para poder dar uma guinada com essa concepção de só capitalismo, guerra e armas. E no meio disso, muitos soldados morrem, populações morrem, pessoas do estados acabam, e com essa necessidade eles começaram a ver que seria necessário primeiro, em primeira mão, não foi a Declaração dos Direitos Humanos que foi promulgada, foi a Declaração dos Direitos Civis e Sociais que foi promulgada. E a partir daí nasceu a ideia do direito internacional humanitário. Sim. Ai, que legal, é uma coisa que eu não sabia. Então, primeiro foi o direito civil. Foi a Declaração dos Direitos Civis e Sociais. Foi uma declaração que os Estados Unidos fez, que foi promulgada. Neles continham direitos humanos, direitos relativos ao homem. Só que não é somente relativo ao humano. Eles criam, os direitos humanos, se fala de humanidade. Humanidade com o homem. Entendi. Entendeu? É porque antes, então, a gente não tinha essa noção, por exemplo, do direito à vida. Não existia isso. Tipo assim, existia de forma muito intrínseca, entendeu? Não era assim, taxativa e tão protegida como hoje é. Tanto é que havia muitas guerras, muita destruição em massa. Não que hoje não exista, mas hoje está mais contido. As pessoas estão com mais preocupação em preservar a cultura, a questão da dignidade do ser humano, respeito, do né? respeito, a questão da diversidade. Então, hoje em dia, essa ideia já não é tão incomum como era na época, que foi mais ou menos em 1969 que começou os movimentos. Então, a partir daí, criou-se o Sistema Internacional de Direitos Humanos, sistema que chama global, que inclui os direitos humanos, a Liga das Nações e as organizações internacionais do trabalho, ou seja, protegendo o trabalho, a não escravização, e a Liga das Nações, as maiores nações, e o direito humanitário internacional, que é isso, é ver o ser humano com humanidade. É isso de que de fato se trata dos direitos humanos. Ele não levanta bandeira para nenhuma classe, para nenhuma etnia, para nada. Ele levanta a bandeira para todos, de forma igual e humanitária. Então, quando a gente vê as pessoas falarem que os direitos humanos é, por exemplo, para defender uma classe, por exemplo, defender bandido, isso está errado. Não, o direito humano não nasceu para isso. Existem ONGs que defendem determinadas classes. ONGs que defendem o direito dos negros. Sim. Aí são chamados de direitos humanos dos negros, direitos humanos dos presos, direitos humanos, entendeu? Os deficientes físicos. Isso, os deficientes físicos, pessoas com pobreza e tal. Só que os direitos humanos em si, ele é um sistema global. A pessoa que estiver falando de direitos humanos e não ter essa visão global, ela não está falando de direitos humanos. Aí ela está levantando uma bandeira, não sei se partidária, depende,
mas uma bandeira mais para um movimento classista do que por os direitos humanos reais. Entendi. Então, por exemplo, a gente, pela data que você falou, os direitos humanos começaram pós Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Talvez se tivesse esse pensamento já na Segunda Guerra Mundial, a gente não teria o Holocausto do jeito que aconteceu. Não, nada disso. Foi depois de tudo isso, do Holocausto, do totalitarismo dos chefes governamentais, de tudo que aconteceu, que nasceu essa ideia das grandes potências, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos também entrou, essas nações que sofreram mais. E bem depois que o Brasil ratificou. O que se chama ratificar um tratado internacional? Quando o Brasil ratifica, ele assina, ele concorda em participar com as ideias, que é o tão conhecido Pacto de São José de Costa Rica, porque ele foi assinado em Costa Rica. Isso foi, o Brasil entrou bem depois. Tem coisas ainda, tem tratados internacionais que o Brasil ainda não participa, porque o chefe de Estado ainda não assinou. Não assinou. Entendeu? O chefe, o Congresso, porque nós vivemos numa situação diferente de outros países. Entendi. Aí a questão é essa, entendeu? Foi logo após essa. No Brasil começa com o massacre do Carandiru e com o massacre da Candelária, no Rio de Janeiro, que são assim os fatos mais impactantes que aconteceram, que não só esses, existiram outros. Existiram na Ilha Grande, existiu várias coisas, como tem um filme que chama 700 contra 1, que fala a respeito do início do Comando Vermelho, que eram presos políticos junto com pessoas do tráfico, que aí começa a marginalidade, começar a criminalidade. Então, a partir desses acontecimentos assim, de extermínio em massa, dos policiais exterminar em massa, e depois regime militar, que começou o Brasil com a Constituição, que nós chamamos a Constituição Cidadã, que é de 1988, passou-se a pensar mais no ser humano. Sim. Então, até porque, do jeito que foi a nossa ditadura, ocorreram as torturas, a gente sabe o que aconteceu, não teria como a gente falar que o Brasil concordava com isso, né? Como as pessoas humanas que viviam no Brasil concordavam com isso, porque foram estudantes, operários, foram todas as pessoas torturadas.